E aí, pessoal, hoje eu vou falar de um tema bem delicado, que é sobre aí o acontecimento com o queridíssimo Daniel Mastral. Eu era seguidor do Daniel Mastral mais por tabela, né? Minha esposa, que seguia mais ele, gosta muito do conteúdo dele, ela gosta muito da mensagem que o Daniel Mastral trazia, né? E é o seguinte, aconteceu aí, ele foi encontrado sem vida. Isso foi o que chocou a internet nesses últimos dias, né? Na verdade, de ontem para cá, que tem de informação mais próxima é que ele atentou contra a própria vida, né? E lógico, tem você que gosta muito dele, não quer acreditar que ele pode ter atentado contra a própria vida. Inclusive eu ouvi isso da minha própria esposa, que ela não acredita que ele seria capaz de fazer isso. Eu vou tentar ser o mais responsável possível aqui nas minhas palavras, tá? Porque não tem como eu dizer que foi ele mesmo que fez isso e nem tem como eu dizer que não foi, porque a verdade ainda não foi 100% encontrada, né? O fato é que o Daniel Mastral ele teve um passado bem obscuro, que foi quando ele era satanista, então ele mexia com magia negra, aquele negócio todo, então ele mexeu com muita coisa errada. E depois ele se converteu. Quando ele se converte, ele começa a falar e mostrar coisas que acontecia dentro da seita que ele participava, dentro do satanismo, e muitas coisas que ele falava eram muitas coisas assim muito peculiares, né? Que mexe com muita gente poderosa, isso é fato. Então, quando isso acontece, pode acontecer de membros ali da seita que ele participava forjar um ato desse, né? Então seria muito comum disso acontecer. Inclusive o próprio Daniel Mastral falava que quando a pessoa saía do satanismo, eles forjavam um acidente, forjavam alguma coisa para ceifar a vida daquela pessoa. E ele já vinha falando que ele sofria algumas ameaças já há algum tempo. Inclusive o Vic Vanilha, que também era satanista, que se converteu e virou amigo do Daniel Mastral, também vem reverberando essa fala dele, que ele sofria ameaças. Então tem algo aí muito estranho, cara. Tem algo muita coisa ainda para ser revelada. Se realmente foi ele que tirou a própria vida, ele que tentou contra a própria vida, ou se foi algo forjado contra ele, né? Eu não posso aqui dar certeza de nada. O fato é que ele teve uma vida muito sofrida. Ele perdeu um filho de 15 anos que tirou sua própria vida. E pouco tempo depois, a esposa também faleceu de parada cardíaca, né? Então, cara, isso tudo mexe com a cabeça da pessoa, isso tudo mexe com o emocional da pessoa. Então, cara, é um baque muito forte, um baque muito pesado, né? Eu tenho visto pessoas aí sendo totalmente irresponsáveis falando sobre o caso do Daniel Mastral, pessoas que nem conhecem o trabalho do cara, que nem conhecem a vida dele, que só pegou o nome dele agora para fazer o vídeo só pelo hype, porque é o que está sendo muito comentado, e fazendo chacota. Não vou nem citar nome de ninguém, que até poderia citar, né? Até poderia citar. Mas fazendo chacota pela a fé do cara, pelo que ele cria. Então, cara, é muito irresponsável você pegar uma situação dessa. Inclusive um cara que anda criticando todo mundo, né? Um cara anda criticando todo mundo. Aí vem e faz um vídeo só para pegar o hype do nome do Daniel Mastral e zombar da fé do cara, zombar do que ele cria, zombar do que ele falava. E o que ele falava não é para todo mundo. O que ele falava era para quem cria, para quem tem contato com o mundo espiritual, para quem tem... Se você não tem contato com o mundo espiritual, se você não é uma pessoa que tem uma vida espiritual ativada, cara, então o que o Daniel Mastral falava para você não vai fazer sentido nenhum. Se você é um cara que não tem fé, quando eu digo que não tem fé, você não tem uma vida com Deus, uma vida com Cristo. O que o Daniel Mastral falava, não... Quando eu falo uma vida com Cristo, não é simples, é uma questão de religiosidade. Mas é uma vida uma vida de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus. Não é falando de religião, é falando de coisas espirituais mesmo. Viver uma vida espiritual. Se você não tem conhecimento do mundo espiritual, tudo aquilo que Daniel Mastral falava para você não vai fazer sentido nenhum. Esse é o fato. É um fato. Se você não é uma pessoa que desconhece o mundo espiritual, se você acha que o mundo é só isso aqui que a gente vive, é só essa matéria, depois da morte nada mais importa. Se você é desse tipo de pessoa que pensa dessa maneira,
Tudo aquilo que Daniel Mastral falava, que ele pregava, para você não vai fazer sentido nenhum. Nem com relação ao que ele falava, do que acontecia no satanismo, e nem do que ele falava depois do que ele se converteu. Nada disso vai fazer sentido para você caso você não tenha contato com o mundo espiritual. Caso você não tenha uma vida espiritual. Contato com o mundo espiritual você tem, querendo ou não, porque você é um ser de corpo, alma e espírito. Então se você é corpo, alma e espírito, você crendo ou não, você tem contato com o mundo espiritual. Só você não é ativado nele, porque você não crê. Então eu vi pessoas irresponsáveis zombando da fé e zombando do que ele pregava. E eu simplesmente só sinto pena dessas pessoas. Espero que se arrependam, voltem atrás, que todo mundo tem uma segunda chance diante dos olhos de Deus, né? Então, cravar que não foi ele que atentou contra a própria vida, eu não posso cravar, nem posso cravar que foi algo forjado. Então, esperamos as investigações e a verdade ser revelada, né? Eu não posso cravar nada disso, tenho que ser responsável com as minhas palavras aqui. Com relação à família, eu fico triste, espero que Deus conforte aí a família dele, a esposa que ninguém conseguiu ter contato com ela, né? E é isso, cara. Com relação à depressão, realmente ter sido ele que tirou a própria vida, ele que atentou contra a própria vida, seria um caso de depressão gravíssimo, né? E, cara, depressão é o seguinte, cara, eu já passei, sozinho você não vence, Então, a depressão, primeiro você tem que ter o equilíbrio da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Como eu falei, você é um ser de corpo, alma e espírito. Eu vou falar aqui só de forma por cima, depois eu posso trazer um vídeo mais profundo com relação a isso, do que aconteceu comigo mesmo, né? Mas você primeiro tem que equilibrar corpo, alma e espírito, é a forma de você conseguir vencer. Foi assim que eu venci a depressão, né? Depois eu posso falar mais profundo sobre isso. Mas se o seu espiritual estiver doente, cara, você tem uma tendência a ter uma depressão. Se o seu, principalmente o seu psicológico, que é o seu mental, ou o seu espiritual estiver doente, você corre o sério risco de cair numa depressão, tá? Numa depressão até profunda. Então, cara, você tem que se conectar com Deus, e procurar ajuda profissional para você equilibrar ali a sua mente e o seu corpo, fazer exercício físico para você liberar endorfina no seu corpo, né? E aí você ter um equilíbrio hormonal e tudo. São coisas que são medidas necessárias para você fazer contra essa maldita depressão, tá? Se você vê alguém na sua família que está tendo sinais de depressão, cara, tenta não deixar essa pessoa sozinho. Por quê? Porque é justamente sozinho quando as pessoas acabam fazendo o pior, né? Tem um amigo meu que foi algo muito triste aconteceu, que ele perdeu a esposa por causa dessa depressão. Cara, quando a pessoa vai atentar contra a própria vida, ela nunca dá sinais visíveis, cara. Às vezes a pessoa tá boa na hora que às vezes ela tá sorrindo, brincando, ela sai e nessa saída ela faz o pior. Foi isso que aconteceu com a esposa desse meu amigo. Ela tava ali tudo de boa, ele saiu para trabalhar e tal. Ela tava com a sogra e ela morava em cima da casa da sogra, né? E conversando com a sogra ali de boa, não tinha sinal nenhum do que ela ia fazer aquilo. E ela simplesmente falou pra sogra: não, eu vou subir, vou fazer o meu almoço e tal. Pronto, nessa subida que ela ia fazer o almoço foi quando aconteceu. Ela ficou sozinha e tirou sua própria vida, né? Uma situação muito triste, a gente ficou muito abalado na época. E, cara, é isso. Se você tem sinais, vê sinais em alguém da sua família, tenta não deixar essa pessoa sozinha. Tenta ajudar essa pessoa a sair dessa depressão o mais rápido possível. Faça o que for possível você fazer para tirar essa pessoa dessa situação, para que ela saia da depressão e entre em equilíbrio de corpo, alma e espírito. Beleza? Então é isso. Eu fico muito triste pelo ocorrido. Fico triste por ver algumas pessoas sendo irresponsáveis e tratando isso da pior maneira possível, zombando da fé do cara, depois do cara não poder mais nem se defender, né? Mas o ser humano é isso, o ser humano é sujo, o ser humano consegue fazer o pior com relação à vida das outras pessoas, cara. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve. Provavelmente não é, né? O canal é novo, o canal eu criei agora, tá com pouco tempo. E é isso, cara.
fica aí a mensagem e vamos ver o que vai ser revelado aí do caso do Daniel Mastral, né? Então, eu estou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!